um sumo sacerdote, e ele fez com que esse sumo sacerdote também fosse rei sobre no retorno deles do exílio. Quando eles saíram dos 70 anos do exílio, eles voltaram para a cidade deles, né, em Jerusalém, que a gente conhece como Jerusalém, e lá ele preparou uma coisa interessante aqui, eu que gostaria de ler, tá? Eu vou ler primeiro como estaria no pagão, na tradução pagã da Bíblia, né, a tradução romana, que é para esconder a verdade do povo, e depois eu vou ler como estaria no certo, que daí vocês vão ver que vai aparecer uma grande verdade oculta pelo sistema religioso. Tá? Ó, noutra mensagem disse Deus, né? A Heldai, Tobias e aqui nem lembro como é que estaria. Aqui eu já estou com o nome corrigido nesse texto. Corrigido mesmo, eu vou ler aqui então. Ó, Heldai, Tobias e Eldaial, né? Hão de trazer presentes, prata e ouro da parte dos judeus exilados na Babilônia. Sim. Tá? Sim. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro deles na casa de Ialzaial, filho de Zafneial, onde ficarão instalados. Aceita-lhe os presentes. Quer dizer, esse pessoal que estava vindo da Babilônia estava trazendo presentes de prata e ouro. Né? Vamos tentando acompanhar. Você vai acompanhando em casa. Está no livro de Zacarias, no capítulo 6. Tá? Capítulo 6. No capítulo 6, versículo 9 em diante. Aí vocês continuam lendo aqui, você vai ver. Prata e ouro da parte dos Zerudins lá na Babilônia. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro e recebe os presentes. Quer dizer, toma os presentes, né? Aceita os presentes e faz desse ouro, dessa prata, uma coroa. Sim. Tá? Faz uma coroa. Faz uma coroa de prata e ouro. Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Josué, o profeta. Filho de. O sumo sacerdote na época, né? Sumo intermediário. E diz-lhe: Deus lhes faz saber o seguinte: tu representas o homem que há de vir, cujo nome é Rebento. Brotará desse lugar e edificará o templo de Deus, né? Pertence-lhe o título real, governará como rei e como intermediário, numa perfeita harmonia entre duas funções. Depois põe a coroa no interior do templo para honrar aqueles que lhe deram a coroa, no caso. Eu vou parar por aqui para a gente começar a analisar essa questão. Entender como sombra, né? Isso. Porque isso aí é sombra. Conseguiu ver muita coisa aqui? Não dá para ver muita coisa. A gente vê que é um texto que está falando de uma coroação. Eu vi uma coroa no sacerdote, mas nunca vi isso antes. É uma coisa rara, né? Coroa no rei. Coroa no rei. O rei geralmente era uma pessoa do povo, né? É uma coisa política. Não acontecia. O sacerdote já é o intermediário, né? Agora, nesse caso aqui, quando você corrige os nomes, porque os nomes de blasfêmia, que está citado no Apocalipse, que a besta estaria cheia de nomes de blasfêmia, sim, tá? Foi colocado para que se escondesse muitas das verdades escriturais. Entendo. Com nome diferente, esconde as coisas que são verdadeiras. Nós sabemos que o nome do Messias não é Jesus. Não, a Bíblia já mostra isso, porque a gente vê a Bíblia antiga que lá não tem Jesus escrito. A gente já sabe que não é Jesus o nome. Nós estivemos estudando isso aí, já sabemos que não. Tá? Isso aí não tem dúvida. O nome do Messias é o tetragrama, que é o nome do Eterno. Sim. Completo do Eterno. Tetragrama, 4 letras. As 4 letras, o Yod, Re, Vav e Re, com a Shua atrás. Eu já vou adiantar o nome, depois nós vamos trabalhar muito no nós vamos ter um estudo com o nome lá na frente. Eu vou mostrar que esse é o nome realmente com provas. Eu quero ver isso, Fernando, porque as pessoas falam, não, como é que é isso? E eu mesmo não podia falar. Porque a Babilônia, você pode ver que eles acabaram de vir da Babilônia nesse fato aqui. De lá com ouro e prata, Babilônia é confusão. Estão tudo confundindo. É para misturar. Lá já vieram carregados de paganismo e tal. Então Babilônia é para confundir. Hoje realmente tem uma Babilônia de nomes aí rolando. O povo deve estar ficando doido. Eu fiquei quase louco. No que eu acredito agora? Qual que é o nome certo? O protestantismo com a mesma Bíblia são mais de 20 mil denominações. Isso é confusão. Isso. Aí você vê, no sistema moderno, na Babilônia moderna, já está confuso. Aí o judeu está pior ainda. O povo judeu, né? Para você entender. O povo judeu. Pessoal, pega ali o livro de Zacarias. O nome dele é Zohar e Alro. Tá, mas a gente conhece como Zacarias porque o sistema religioso nos apresentou assim, né? Então, para vocês entenderem, abre no capítulo 6, no versículo 9, vamos ler agora com a correção dos nomes, vamos ver o que vai acontecer com esse texto. Porque não tinha muito significado, agora passa a ter? Vai ter um significado lindo. Lindo. Então vamos ver. Noutra mensagem disse Yahweh, o Criador. Tá? Noutra mensagem disse o Criador. O Criador. Yahweh, Heldai, Tobial e Yaldaial hão de trazer presentes, prata e de ouro da parte dos Yalhudim, exilados em Babilônia. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro deles na casa de Ialzaial, filho de Zafnaial,
pode reparar que o nome do Eterno tem nome de todo o povo. Né? Todos estão carregando o nome do Pai, né? Sim. Tá? Onde ficarão instalados. Aceita-lhe os presentes, faz dele uma coroa de prata e de ouro. Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Yahushua. Sim, Yahushua que não é o Salvador, mas é o sacerdote. Eu vou parar aqui para nós explicar. Você pode reparar. Ali estava Josué. Ali estava Josué, o sacerdote. Josué. Nós sabemos que o nome Josué é o mesmo nome que teria o Messias. Sim. Nos livros da Nova Aliança. Vamos falar contaminado, seria Jesus. Exatamente. Josué, Jesus, mesma coisa. Jesus e Josué, pessoal, tem o mesmo nome. Eles separaram os nomes para te enganar. Entendo. Está entendendo? Entendi. A função foi te enganar e te esconder a verdade. Tá? Então seria o mesmo nome do Messias. Inclusive o mesmo nome do Messias tem o Josué lá de trás também do Êxodo. O Josué que foi o sucessor de Moisés. Quem que adentrou o povo na terra prometida? Josué. Josué. Como é que é o nome verdadeiro de Josué? Yahushua. Se ele se chama Yahushua, ele já é uma sombra do Yahushua de agora, que vai nos levar para Celestial. Certo. Para Canaã Celestial. Certo. Tá entendendo? É sombra, espiritual. Ótimo, vamos continuar no raciocínio. Mas esse Josué não é aquele, esse aí... Esse é um outro que tinha o mesmo nome. No momento que voltou da Babilônia, 70 anos após ter ido. Que coisa interessante que o Eterno preparou aqui para ficar como representação para nós, né? Era um fato físico representando algo espiritual de hoje. Sim, a sombra. Aconteceu com Josué, Josué e Yahushua, no caso verdadeiro, né? Lá que recebeu coroas e reconstruiu o templo. Aconteceu fisicamente, mas é uma sombra. Sim. Tá? Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Yahushua, filho de Arruzodok. Ó, outro nome que tem sentido para essa questão. Por exemplo, Yahushua é a salvação de Yahweh. Tá? Yahweh é salvação, significa esse nome. Arruzodok significa Yahweh é justiça. Então, a salvação de Yahweh, filho da justiça de Yahweh. Da justiça de Yahweh. Vamos continuar. Sumo intermediário. O que o Salvador é nosso? É o nosso único... Sumo sacerdote. Sumo intermediário, que é o nome mais correto. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o único mediador entre nós e o Criador. Yahweh, o Criador. Tá? Embora as pessoas não venham assim, porque cada um tem seu intermediador, que é seu pastor. Cada um escolhe um, né? Conforme o gosto. Isso é uma história para mais tarde. Né? Cada um, infelizmente, está assim hoje em dia. Então ele é o sumo. E agora vai ficar mais bonito, amado. Diz-lhe Yahu Savurial Celestiais, que significa Yahu comandante dos exércitos, né? Sim. Celestiais. Lhe faz saber o seguinte: tu representas o homem que há de vir. Ele representa o homem que há de vir. Que nessa época não tinha vindo. Não tinha vindo. Ele é um símbolo. Ele é um símbolo. Cujo nome é renovo. Sim. Quem é esse? Quem será isso? Quem será? O que ele falou que ele é? O que ele falou? Que ele renova todas as coisas, né? Sim. Esse que nós estamos tentando lembrar quem será que é. Sim. Ele é o renovo da raiz de Davi. É o renovo. Tá? Cujo nome é renovo. Brotará. Agora vai ficar interessante. Brotará deste lugar. Tá? Sim, de Judá, né? Isso. E edificará o templo de Yahu. Um templo que não é edificado por mão humana. Nós estamos falando do templo aqui bastante, né? Porque na sombra, aquele templo de alvenaria. Que antes do madeiro. Sim. Antes do madeiro era o lugar que se madeira é a morte e a ressurreição do Salvador. A crucificação do nosso Salvador, né? Que eles dizem crucificação. Né? Pregaram no poste. Sim. Então ali, depois dali, esse templo passou a ser um templo feito pelas mãos de quem? Do homem ou do Eterno? Do Criador. Feito pela mão do Eterno. Que somos nós, que é aquela tenda que nós estávamos falando agora há pouco. Sim. Aquela tenda, que tabernáculo, que tem a arca e a tábua escrita no coração. Tá entendendo? Sim, já estou entendendo, já estou pescando. Então, quando o povo sair de dentro da Babilônia, que é o sistema religioso. Agora, por exemplo, estou entendendo. Quem é a Babilônia moderna hoje? Roma. Sim. Roma é mãe de quem? Do cristianismo. O protestantismo é filha do cristianismo. Então, aceite ou não, a verdade é essa. Quando o povo sair... Isso é histórico. Isso é histórico. Tá? Se você não acredita no que está escrito, vai na história que você vai confirmar. Então, na internet coloca, quem é a Assembleia de Deus, por exemplo, a Assembleia, mas são todas. Quem é a Assembleia de Deus? Somos uma comunidade protestante que seguimos Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Contra a Igreja Católica. Então, tá vendo? Está explícito. Então, você veja que existe uma...
Na verdade, eles falam mal da Igreja Católica, mas seguem os mesmos preceitos, Sim. Os mesmos ídolos, Sim. né, com os mesmos nomes, com Sim. as mesmas doutrinas, só Sim. muda, mascara um pouquinho, mas é a mesma doutrina. Adora o Deus Sol, comemora o Deus Natal, Sol. que é aniversário do Deus Sol. Então, na verdade, o que existe é a mãe e as filhas, né? A filha é um pouquinho mais rebelde, é. mas é igual a mãe. Porque o sincero, pessoal, o sincero ele procura a verdade no caminho antigo. A Escritura manda procurar o caminho antigo. Caminho antigo, exato. Que no caminho antigo está a verdade. Sim. Tá? Esse aqui é o detalhe. Até porque esse caminho foi blasfemado. Foi né? blasfemado. Então, é o Totalmente caminho antigo, blasfemado. que não é blasfemado. Blasfemado. Então, quando o povo sair da Babilônia, esse texto está falando isso. Quando o povo vier da Babilônia, o povo verdadeiro vai coroar Uhum. o verdadeiro, que é Yahushua. Sim. Tá? Vai ter muitos, mas eles vão coroar o verdadeiro. O verdadeiro sumo. E esse verdadeiro Sumo vai. intermediário. Isso, o sumo Esse intermediário. vai ter a coroa. Isso. Sim, é o único que tem a coroa, então. E o Assim, único, é o único. É o único, morre o rei supremo. Não Tá. tem outro rei que vai reinar nessa terra, Entendi. né? Tá. Então eles vão coroar, os verdadeiros vão coroar. E esse Yahushua, ele é filho da justiça do Eterno, porque o nome do pai dele é Yahuzadok. Vê que a sombra mostra para nós que ele é o Sim. filho da justiça do Eterno. Tá? Sim, Então, o quando nome sai- do Pai é a justiça do Eterno. Isso. Ele é filho da justiça do Eterno. Exato, está dizendo o texto Então aqui ele é na o próprio sombra. Salvador nosso. O próprio Salvador. Aqui no presente agora, que é a realidade. É a realidade, é a realidade. Vocês vejam que se você tirar o sentido do nome do Eterno daqui, isso aqui perde sentido aí também. Perde tudo, aí fica uma coisa apagada. Perde a sentido. luz apaga. Isso. Se você dizer que o nome do Eterno não está no nome do Filho, acabou o Aí sentido. acabou, você perde tudo aí. Acabou o sentido. Aí você. Fica opaco. Ele é sumo intermediário, É. né, coroado pelos verdadeiros, para aqueles É. que realmente saíram da Babilônia. Eles vieram para fora. Sim, Eles da não estão lá Babilônia dentro. Mesmo, eles estão lá na Babilônia. Tem lá que na deixar isso bem Babilônia. claro. Sim, Tá? Porque essa sombra ficou até na saída do Egito. Entendo. O que está acontecendo hoje, pessoal, é o êxodo que está apontado lá atrás no Egito. O povo saiu dentro do Egito. Quando nós vemos então Ah. o jornal estampando que o número de pessoas hoje sem placa aumenta, Aumenta. esse êxodo, É o êxodo na verdade, a realidade da sombra. da sombra. Ah, entendi. Da sombra. Entendi. E o Egito